O idoso milionário estava sentado em um banco de praça, imóvel, como se tivesse apagado de repente. A carteira escancarada em seu colo, repleta de notas, parecia brilhar sob a luz alaranjada do entardecer. Quem passasse ali poderia pensar em sorte grande, dinheiro fácil, ao alcance das mãos. Mas o que ninguém imaginava era que aquele homem não estava dormindo de verdade. Ele fingiria até o limite, apenas para descobrir o que o mundo faria diante da tentação. O vento soprava frio, levantando pequenas nuvens de poeira pelo chão rachado da praça. O cheiro de pipoca misturava-se ao odor de lixo acumulado próximo às lixeiras. Risadas de crianças brincando ao longe contrastavam com o silêncio pesado ao redor do banco onde ele repousava. O homem respirava fundo, lento, tentando manter o disfarce. Sentia o coração bater mais rápido do que gostaria, como se estivesse prestes a cometer um crime, mas o único crime ali era a solidão que corroía sua alma. Antes de chegar àquele ponto, sua vida já havia se despedaçado em silêncio. A esposa, a única que transformava suas noites frias em algo suportável, havia partido há anos, deixando nele um vazio impossível de preencher. Os filhos, sempre ocupados demais com negócios e ambições próprias, não tinham tempo para visitá-lo. Amigos, restaram apenas lembranças de jantares luxuosos, mas ninguém verdadeiro para dividir a velhice. O milionário descobrira tarde demais que acumular fortuna não significava acumular afeto. Foi por isso que decidiu colocar o mundo à prova. Queria enxergar a essência humana nua e crua. Desejava saber se ainda existia compaixão ou se todos se venderiam ao dinheiro fácil. A ideia surgiu como um sussurro estranho, quase desesperado, enquanto caminhava naquela tarde. Sem pensar duas vezes, encenou sua armadilha. Abriu a carteira, deixou o dinheiro exposto e fingiu dormir. O risco era grande, mas não maior do que sua necessidade de acreditar novamente em alguém. O tempo parecia se arrastar. Pessoas passavam. Algumas diminuíam o passo, olhavam para o terno caro, para a carteira abarrotada e seguiam. O homem de olhos semicerrados notava tudo pela fresta mínima entre as pálpebras. Seu corpo inteiro parecia vibrar com a atenção. Cada passo próximo, cada sombra que passava, poderia ser a prova definitiva de que o mundo havia perdido sua alma. Ele esperava o toque rápido, a mão ligeira arrancando sua carteira. O fim de qualquer esperança. Mas em vez disso, algo diferente aconteceu. Uma menina apareceu na sua frente. Pequena, com o rosto sujo e os pés descalços, segurava um ursinho de pelúcia gasto contra o peito e nas mãos um lençol poído. Ela não parecia ver fortuna alguma. Não parecia sequer se importar com o dinheiro exposto. O que ela fez a seguir deixaria o coração do milionário em suspense, prestes a desmoronar. A menina permaneceu diante do idoso por alguns segundos que pareceram infinitos. Seus olhos castanhos, grandes e atentos, examinavam cada detalhe. O corpo imóvel, a respiração lenta, o paletó bem cortado que destoava da miséria da praça. Ela franziu o nariz, percebendo o cheiro suave de perfume caro ainda impregnado no tecido do homem, tão distante do odor áspero da rua que se agarrava à sua própria pele. O vento frio cortava sua pele fina, arrepiando os braços magros. Mas ainda assim, ela se inclinou com cuidado como quem analisa um enigma. Estaria ele doente ou apenas descansava? O milionário, escondido atrás da máscara do falso sono, sentiu a presença dela de maneira quase física, como se o ar ao redor tivesse mudado. Seu coração batia tão alto que parecia ecoar na praça silenciosa. Bastava a menina esticar a mão, e o experimento terminaria em frustração. Seria mais uma prova de que o mundo havia se tornado cruel. Mas, em vez disso, o inesperado aconteceu. Com movimentos lentos e delicados, a menina retirou o lençol velho que carregava junto ao corpo e o abriu sobre os ombros do homem. O tecido áspero e gasto cheirava a poeira e noites ao relento. Era seu único abrigo, mas ela o ofereceu sem hesitar. O milionário quase perdeu o controle da encenação. O peito ardia. Cada batida do coração parecia um golpe de martelo. Aquele gesto silencioso possuía mais valor do que qualquer fortuna guardada em cofres. Pela primeira vez em anos, alguém lhe deu algo sem esperar retorno. Ele permaneceu imóvel, mas sentiu uma onda quente atravessar seu corpo, como se estivesse diante de uma revelação. E ela não parou por aí.
Com a mesma delicadeza quase infantil, a menina colocou seu ursinho de pelúcia no colo dele, bem ao lado da carteira cheia de dinheiro. O brinquedo tinha costuras abertas, a orelha torta, marcas do tempo, mas era guardado com o carinho de quem o via como amigo. O ursinho era mais que um objeto, era memória, consolo, o último vestígio da infância roubada pela miséria. E agora estava ali, entregue a um estranho que parecia precisar mais do que ela. Ele sentiu um nó na garganta, quase impossível de controlar. Quis abrir os olhos e agradecer, mas conteve-se, porque uma criança em situação de rua, sem nada além de um lençol rasgado e um brinquedo velho, escolheria dividir justamente o pouco que possuía. A mente dele girava, esmagada pela contradição. Era como se o universo o obrigasse a enxergar que a verdadeira riqueza não está na posse, mas no coração. A menina deu um último olhar ao idoso, sem dizer palavra, e afastou-se devagar, sumindo pelas sombras da praça. Ele permaneceu imóvel, mas por dentro queimava. Precisava descobrir quem era aquela criança e por que sua bondade o havia desmontado. O milionário continuou parado no banco, imóvel como uma estátua, mas por dentro parecia um vulcão prestes a explodir. As imagens da menina colocando o lençol e deixando o ursinho não saíam da sua mente. Cada segundo em silêncio fazia o peso daquela cena aumentar. Ele, que havia esperado ver a ganância triunfar, acabava de testemunhar algo completamente oposto. Generosidade pura, vinda de alguém que não tinha absolutamente nada. Era impossível ignorar o contraste gritante. Sua fortuna não lhe trouxera paz, mas aquela criança, em sua miséria, havia lhe dado um presente invisível que valia mais do que qualquer cifra. O cheiro do pano velho ainda impregnava seu nariz. O calor áspero do tecido sobre os ombros parecia queimar, não pela textura, mas pelo significado. Era como se cada fibra do lençol gritasse uma verdade que ele não queria encarar. Ele, com mansões e cofres cheios, nunca havia oferecido algo tão sincero quanto aquela menina sem teto. Sentiu uma lágrima se formar sob a pálpebra fechada, mas engoliu o choro. Não podia quebrar o disfarce, ainda não. Precisava entender mais, precisava descobrir quem ela era. Então, com cuidado, abriu um olho apenas o suficiente para espiar. Viu a menina se afastando devagar, andando com passos pequenos e arrastados. O ursinho já não estava com ela, e a ausência do brinquedo parecia deixá-la ainda menor, mais vulnerável. Ele acompanhou cada movimento, cada detalhe. Notou os pés rachados e feridos. Notou a forma como ela apertava os braços contra o corpo para se proteger do vento frio. Aquela visão o atingiu mais forte do que qualquer golpe físico poderia. Ele sentiu algo que não sentia havia anos, vontade de se levantar e seguir alguém. Não por interesse, mas por necessidade de compreender. E foi exatamente o que fez. Esperou até que ela estivesse um pouco mais distante. Respirou fundo e se levantou. O coração acelerado o fazia sentir-se jovem outra vez, mas também o deixava nervoso, como se estivesse cometendo uma travessura proibida. Seguiu a menina a uma distância segura, temendo que ela o percebesse. A cada passo, o milionário sentia o peso da vida que levava. Carros luxuosos, viagens, jantares caros. Tudo isso parecia ridículo diante da fragilidade daquela garotinha, caminhando sozinha pela praça. Era como se o mundo lhe esfregasse na cara que talvez tivesse vivido da forma errada por tempo demais. A menina dobrou por uma viela estreita, quase escondida entre dois prédios antigos. O milionário hesitou, mas decidiu continuar. O cheiro forte de lixo o fez franzir o nariz, e o som distante de um cachorro latindo ecoava pelo beco. Seu coração batia ainda mais rápido. Cada passo que dava aumentava a sensação de que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. O beco era estreito, escuro e úmido. As paredes descascadas dos prédios pareciam engolir a luz fraca que vinha dos postes da praça. O milionário, acostumado a corredores de mármore e salas iluminadas por lustres de cristal, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O cheiro azedo de lixo misturado a esgoto invadia o ar, forçando-o a respirar pela boca. Cada passo ecoava contra o concreto, denunciando sua presença. E por um instante, ele temeu que a menina percebesse que estava sendo seguida, mas ela caminhava distraída, como se aquele cenário fosse apenas mais um dia normal em sua vida.
A garota parou diante de uma pilha de caixas velhas. Com movimentos rápidos, ergueu duas delas e revelou um pequeno espaço improvisado. Seu esconderijo. Era ali que ela dormia. O milionário sentiu o estômago embrulhar. O lugar era sujo, frio, cercado de ratos que corriam pelas sombras. O lençol que ela acabara de deixar sobre ele era o mesmo que usava como única proteção contra a noite, que agora, sem ele, restava apenas o chão duro e gelado. Ela não demonstrava medo, apenas resignação. Sentou-se devagar, abraçou os joelhos e olhou para o vazio, como quem conversa com os próprios pensamentos. Ele observava em silêncio, cada detalhe gravado como uma cicatriz na memória. As mãos dela, pequenas e machucadas, tremiam discretamente. O estômago dela roncou alto, denunciando a fome. Ainda assim, não havia revolta em seu semblante. Havia apenas um cansaço profundo, de quem aprendera cedo demais que o mundo não é justo. O milionário sentiu o peito se apertar. Perguntou a si mesmo: quando foi a última vez que enfrentei o frio ou a fome? Não conseguia se lembrar. Estava tão habituado a ter tudo servido que havia esquecido como era lutar pelo básico. Enquanto a observava, flashes de sua própria vida lhe vieram à mente. Recordou-se dos filhos, sempre exigindo mais. Mais herança, mais benefícios, mais privilégios. Nenhum deles havia dado algo sem esperar algo em troca. Nem mesmo em sua juventude, recordava um gesto tão puro quanto o daquela menina na praça, que agora, diante daquela cena brutal, percebia a ironia. Talvez a pessoa mais rica que conhecera fosse justamente ela, que possuía apenas um coração generoso. O frio ficou mais intenso, fazendo o milionário encolher-se contra a parede do beco. Ele pensou em se aproximar, em oferecer ajuda imediata, mas algo o deteve. Temia assustá-la. Temia que ela o rejeitasse. Mais do que isso, percebeu que precisava de tempo para compreender. Pela primeira vez, não queria agir como o homem que compra soluções. Queria entender antes de intervir. E então a menina fez algo inesperado. Retirou de um bolso escondido um pedaço de pão duro. Mordiscou com cuidado e dividiu o resto com um cachorro vira-lata que se aproximou abanando o rabo. O milionário sentiu os olhos marejarem. A menina, sem nada, ainda conseguia dividir. Ele, com tanto, jamais havia feito o mesmo. O milionário permaneceu parado na sombra, observando a cena como se assistisse a um espetáculo cruel que a vida havia preparado especialmente para ele. O beco era frio, úmido e cheio de ruídos pequenos. O arrastar de caixas, o estalar de um rato correndo entre os sacos de lixo, o sopro do vento que assobiava entre as frestas dos prédios. Mas o que realmente o paralisava era o silêncio da menina. Ela não reclamava, não chorava, não pedia nada. Apenas mastigava devagar o pedaço de pão duro e acariciava o cachorro, como se aquele momento fosse suficiente para aquecer seu coração. Ele fechou os olhos por alguns segundos e sentiu a garganta se fechar. Veio-lhe à mente a lembrança da esposa, sentada na varanda da antiga casa de campo, sorrindo ao vê-lo chegar do trabalho. Ela sempre lhe dizia que o mundo só tinha sentido quando se aprendia a dar e não apenas a receber. Na época ele ria, achando aquilo um discurso romântico demais. Agora sozinho, velho, e cercado de lembranças amargas, percebia que talvez ela tivesse razão desde o início. A ausência dela pesava como chumbo, e o gesto da menina parecia ressuscitar suas palavras. Abriu os olhos novamente. A menina enrolava-se com os próprios braços, tentando se aquecer. O cachorro deitou-se ao lado dela, buscando partilhar calor. O milionário sentiu um aperto no peito. Pensou em seus filhos. Onde estariam naquela hora? Em algum restaurante caro, cercados de amigos interesseiros, ou talvez viajando para destinos luxuosos que ele mesmo pagara durante anos. Criara herdeiros que jamais aprenderam o valor de um abraço sincero. E agora a vida lhe mostrava uma criança sem teto, que mesmo na miséria, ainda possuía algo que os seus filhos nunca tiveram: generosidade verdadeira. O frio da noite o fez estremecer. O terno não parecia suficiente para protegê-lo, mas ele não ousava sair dali. Era como se estivesse preso, hipnotizado pela cena. Cada detalhe, os olhos cansados da menina, a forma como dividia a comida com o cachorro, o jeito que se encolhia contra a parede, tudo isso o fazia questionar cada escolha que tomara em sua vida. Dinheiro, mansões, carros, viagens, tudo parecia vazio diante de um ato tão simples.
A mente dele girava. Perguntava-se se teria coragem de se aproximar, de quebrar a barreira invisível que ainda o mantinha distante. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele gritava que não era digno. Ele que nunca dera nada sem esperar em troca, como poderia agora se apresentar como alguém capaz de ajudar? A vergonha o corroía, e pela primeira vez em anos ele se sentiu pequeno diante de outra pessoa. E então um barulho metálico ecoou no beco. Um grupo de garotos mais velhos se aproximava, chutando latas e rindo alto. A menina levantou o rosto rapidamente, os olhos arregalados de medo. O milionário prendeu a respiração. Estava prestes a ver o inesperado. O barulho metálico ecoou pelo beco, como um trovão em miniatura. Cada lata chutada reverberava contra as paredes descascadas, misturando-se ao eco das risadas debochadas. O milionário se encolheu atrás da parede úmida, o coração disparado, o corpo tremendo como se fosse feito de vidro. 4 garotos surgiram, rindo alto com roupas sujas e rasgadas, os rostos marcados pela dureza da rua. Não passavam de adolescentes, mas havia nos olhos deles algo frio, como se o mundo já tivesse lhes roubado qualquer traço de inocência. O cachorro rosnou baixo, os pelos arrepiados, mas a menina o puxou para junto de si, tentando protegê-lo. Os olhos dela, enormes e assustados, refletiam o medo de quem já conhecia aquele tipo de ameaça. "Olha só quem está aqui de novo", disse um dos garotos, arrastando as palavras com desprezo. Os outros gargalharam, batendo palmas como se fosse uma piada interna. Aproximavam-se devagar, com a calma cruel de predadores que gostam de ver a presa estremecer antes de atacar. A menina recuou até encostar-se contra a parede encharcada. O frio atravessava a roupa fina que usava, e o vento fez seus dentes baterem, mas o medo era maior que o frio. O cachorro latiu corajoso, mas um dos adolescentes chutou o chão bem na frente dele. O animal recuou, ganindo. A garota encolheu os ombros, abraçou os joelhos e abaixou a cabeça como se pudesse desaparecer. O milionário, escondido, observava tudo com o peito em chamas. Seus punhos cerrados tremiam. Queria correr até lá, gritar, expulsar aqueles garotos, mas seus pés não obedeciam. Havia décadas que não encarava perigo algum, sem seguranças ou advogados. Agora, diante da miséria crua, descobria-se frágil. Os garotos começaram a revirar as caixas, que serviam de abrigo para a menina. Chutavam, jogavam para longe, gargalhando. "Esse lixo não é teu, pirralha", gritou um deles, empurrando-a com o ombro. Ela não reagiu, apenas respirava rápido, tentando não chorar. O milionário sentiu a vergonha escorrer, como suor em sua nuca. Ele, que sempre controlara empresas, contratos e cifras milionárias, agora não conseguia controlar sequer a própria covardia. De repente, um dos garotos tirou do bolso um pedaço de pão duro e mofado. "Tá com fome, princesa?" perguntou rindo. Atirou o pão no chão bem diante dela. A menina olhou para o pão, depois para eles e balançou a cabeça em recusa. A firmeza silenciosa em seus olhos era um desafio inesperado. Mesmo faminta, não aceitava esmola que viesse acompanhada de humilhação. Os garotos explodiram em gargalhadas, chutando o pão para longe como se fosse um brinquedo qualquer. O milionário engoliu em seco. Aquela criança sem nada ainda preservava mais honra do que ele. O estômago revirava, o coração martelava. Respirou fundo, o ar fétido queimando seus pulmões. Então deu um passo. O som de seus sapatos ecoou no concreto e todos se viraram surpresos. O som seco dos sapatos de couro ecoou no beco, quebrando o riso debochado dos garotos. Todos se viraram ao mesmo tempo, os olhos estreitados, tentando entender quem ousava interromper sua diversão. A figura do idoso surgiu lentamente das sombras, o rosto sério, os ombros erguidos, o terno impecável destoando do ambiente imundo. O coração dele batia tão forte que parecia prestes a escapar do peito, mas ele não recuou. Cada passo que dava era um desafio à sua própria covardia. Um grito silencioso contra os anos de silêncio e conformismo. "Quem é você?" perguntou um dos adolescentes, franzindo a testa. "Perdeu o caminho do baile, vovô?" As gargalhadas recomeçaram, mas havia nelas uma pontada de incerteza. A presença do homem, firme e inesperada, mexia com a confiança deles. O milionário respirou fundo, sentindo o ar fétido do beco invadir seus pulmões. Sua voz saiu rouca, mas firme. "Deixem a menina em paz agora."
Os garotos trocaram olhares e o que parecia ser o líder deu um passo à frente. E se a gente não quiser? E disse, cruzando os braços. Vai fazer o quê, velhote? A menina olhava para o milionário com espanto. Os olhos dela, grandes e assustados, buscavam entender quem era aquele homem. Por que alguém tão bem vestido estava ali defendendo-a? O cachorro, percebendo a mudança de clima, voltou a rosnar, os pelos arrepiados. A tensão no ar era palpável. O milionário sentiu o suor frio escorrer pela têmpora. Cada fibra de seu corpo gritava para que ele fugisse, mas havia algo maior dentro dele agora. O rosto da esposa lhe veio à mente, com aquele sorriso sereno que sempre dizia: o mundo precisa de quem tem a coragem de dar, não apenas de quem toma. Ele nunca havia dado nada sem esperar algo em troca até aquele momento, e não seria covarde mais uma vez. Vocês já têm o pouco. Não tirem o pouco de quem não tem nada, disse a voz firme, mesmo que a garganta ardesse. O silêncio que se seguiu foi curto, mas pesado. Os garotos riram de novo, mais alto, tentando disfarçar o desconforto. O líder, no entanto, apertou os punhos e caminhou em direção ao milionário. O velho sentiu as pernas tremerem, mas não recuou. Um frio percorreu-lhe a espinha. Não havia seguranças, não havia muros. Apenas ele, a menina e 4 adolescentes furiosos. A menina segurou o cachorro com força e murmurou baixinho, quase como uma prece. O milionário manteve os olhos fixos no garoto que se aproximava. Dentro dele, sabia que o próximo segundo poderia mudar tudo. O garoto, que parecia ser o líder, aproximou-se devagar, arrastando os pés no chão de concreto, os olhos fixos no milionário. O beco parecia mais estreito, o ar mais denso, como se até as paredes estivessem prendendo a respiração. O idoso manteve-se firme, mas sentiu as pernas tremerem sob o peso da tensão. O suor escorria por sua nuca gelado, enquanto o coração batia descompassado. Você não sabe onde está se metendo, velhote, disse o adolescente, a voz carregada de ameaça. Essa rua é nossa. Essa guria já sabe disso. Ele sorriu torto, exibindo dentes amarelados. Agora você aparece aqui, achando que pode dar ordens. Os outros garotos riram, incentivando a provocação. Um deles chutou uma caixa contra a parede, o estrondo ecoando como um disparo. O milionário respirou fundo, tentando controlar o instinto de fugir. Há anos não se via diante de algo tão cru, tão perigoso. Mas fugir significaria aceitar a covardia. E ele sabia que, se desse um passo para trás, perderia mais do que a dignidade. Perderia a última chance de provar a si mesmo que ainda era humano. A menina observava a cena, os olhos brilhando de lágrimas, o cachorro rosnando em vão. Ela parecia dividida entre a vontade de gritar e o medo de que qualquer som piorasse tudo. A cada movimento dos garotos, ela se encolhia mais, mas não tirava os olhos do idoso. Dentro dela, uma dúvida crescia. Por que aquele homem estranho estava arriscando algo por ela? O milionário manteve o queixo erguido, mesmo com o corpo em alerta. Eu disse para deixarem a menina em paz. Não vou repetir, falou pausadamente, sentindo sua própria voz ecoar firme apesar da garganta seca. O líder dos garotos riu alto, um riso áspero que ecoou pelo beco. E se eu não deixar? Vai me bater, é? Ele deu mais um passo, aproximando-se até ficar tão perto que o milionário podia sentir o cheiro forte de cigarro impregnado em sua roupa. O idoso engoliu em seco. Cada músculo do seu corpo parecia pedir rendição, mas havia algo maior dentro dele. Lembrou-se novamente da esposa e das palavras que tantas vezes ignorou. Lembrou-se também dos filhos que haviam se afastado, frios e distantes. Percebeu que se não fizesse nada agora, seria mais um peso morto na própria vida. Então tente, disse ele, a voz baixa, mas cortante. O silêncio caiu sobre o beco. Os garotos pararam de rir. A menina prendeu a respiração. O próximo movimento poderia mudar tudo. O garoto líder estreitou os olhos e avançou, empurrando o peito contra o do milionário. O impacto, embora não fosse violento, fez o idoso cambalear um passo para trás. O coração disparou e, por um instante, ele sentiu o instinto de fugir gritar dentro de si. Mas, em vez disso, firmou os pés no chão e voltou a encarar o adolescente. Os outros 3 garotos se aproximaram, rindo, formando um círculo ameaçador ao redor dele e da menina. O cachorro latiu desesperado, mas logo foi silenciado por um chute no ar que o fez recuar, ganindo. Tá vendo, velho? Disse o líder com um sorriso cruel. Você não manda nada aqui?
Essa rua é nossa. Esse beco é nosso. Quem aparece aqui só sai se a gente deixar. O milionário respirava fundo, o peito subindo e descendo em ritmo acelerado. Sentia-se frágil, velho, mas ao mesmo tempo havia uma chama queimando por dentro. Não era raiva apenas. Era uma necessidade de proteger, algo que ele havia esquecido que existia dentro dele. Eu não vou sair, disse, a voz firme, mesmo que seu corpo tremesse. Não até vocês deixarem essa menina em paz. Os garotos explodiram em gargalhadas. Um deles cuspiu no chão. Outro bateu as mãos, zombando. Olha só, o vovô herói! Gritou. Quer salvar mendiguinha de rua? Vai acabar pior que ela. A menina observava a cena em silêncio, o coração batendo tão rápido que parecia que ia saltar pela boca. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas havia também algo novo, uma faísca de esperança. Ninguém nunca tinha se levantado por ela antes. Ver aquele homem rico, estranho, diferente, enfrentando 4 garotos só para defendê-la, fazia algo dentro dela tremer, mas não de medo. Era algo parecido com acreditar que talvez, só talvez, ainda existisse bondade no mundo. O líder aproximou o rosto do milionário, tão perto que ele podia sentir o cheiro azedo de álcool em sua respiração. Última chance, velho. Anda logo. Dá-o fora antes que eu mostre como a rua trata os metidos. O milionário não piscou. A lembrança de sua esposa sorrindo, das palavras dela sobre coragem e generosidade, voltou à mente. Também pensou nos filhos que talvez nunca entendessem aquele momento, mas que pela primeira vez não importavam. O que importava era a menina encolhida na parede, abraçando o cachorro. Ele ergueu o queixo. Então faça, mas saiba que não vou recuar. O silêncio se instalou por um segundo eterno. O líder fechou a mão em punho, levantando-a devagar. A menina soltou um grito abafado. O milionário não se moveu. O próximo instante decidiria tudo. O punho fechado do garoto desceu rápido, mirando o rosto do milionário. O impacto não foi evitado. O soco atingiu-lhe a bochecha, fazendo sua cabeça girar de lado. A dor veio aguda, como uma labareda queimando a pele. O corpo cambaleou. Quase perdeu o equilíbrio, mas ele não caiu. Apoiado no instinto, segurou-se firme, inspirou fundo e endireitou o tronco. O gosto metálico de sangue se espalhou em sua boca, mas seus olhos, em vez de se abaixarem, ergueram-se ainda mais determinados. Os garotos riram, comemorando o golpe como se fosse uma vitória já conquistada. O líder confiante ergueu o punho novamente, mas antes que pudesse desferir outro ataque, o milionário, em um impulso que ele próprio não sabia de onde vinha, agarrou o braço do adolescente com força. Seus dedos, mesmo envelhecidos, apertaram como garras, impedindo o movimento. O garoto se surpreendeu tentando se soltar, mas o velho o segurava com uma força inesperada, como se décadas de repressão e silêncio estivessem sendo descarregadas ali. Eu já perdi tudo o que importava na vida, disse o milionário, a voz grave ecoando pelo beco. Não vou perder a dignidade também. O silêncio que se seguiu fez até os outros 3 garotos hesitarem. O líder puxava o braço, mas o idoso não cedia. O cachorro latiu de novo, encorajado. E a menina, encolhida, abriu os olhos arregalados sem acreditar no que via. O homem rico que fingira dormir na praça agora estava diante de 4 adolescentes violentos, resistindo sem recuar. O líder conseguiu soltar o braço com um empurrão, fazendo o milionário dar 2 passos para trás. Tá pensando que é quem, velho? Gritou furioso. Acha que só porque usa terno pode me enfrentar? Os outros garotos se aproximaram, prontos para atacar juntos. O milionário sentiu o medo lhe subir pela garganta, mas havia algo novo misturado ali, uma chama. Pela primeira vez em anos, sentia que estava vivo, mesmo que a situação fosse perigosa. Olhou para a menina, que o encarava com lágrimas e surpresa. Percebeu que se recuasse agora, não seria apenas ele a perder, seria ela também. Perderia a chance de acreditar que alguém podia estar ao seu lado. Respirou fundo, endireitou os ombros e ergueu a voz. Se quiserem me derrubar, vão ter que tentar juntos, mas saibam, não vou dar um passo atrás. A bravura inesperada quebrou o riso dos garotos por um instante. O beco inteiro pareceu silenciar. A menina apertou o cachorro contra o peito, com os olhos brilhando em meio ao medo. O líder fechou os punhos novamente e gritou para os outros: Vamos acabar logo com ele! Os 4 garotos avançaram ao mesmo tempo, como uma matilha esfomeada.
O milionário ergueu os braços instintivamente, tentando se proteger. Mas a diferença de idade e força era brutal. O primeiro soco atingiu seu estômago, tirando-lhe o ar em um golpe seco. Ele curvou o corpo arfando, mas não caiu. Outro chute o atingiu na perna, fazendo-o cambalear. O corpo pedia rendição, mas algo mais forte o mantinha de pé. A certeza de que não podia desistir diante daquela menina. "Vamos, velho, cai logo!" gritava um dos adolescentes gargalhando. O cachorro latiu, correndo em círculos, sem coragem de atacar, mas tentando proteger a dona. A menina chorava silenciosamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Ela queria gritar para que parassem. Queria correr até ele, mas o medo a mantinha paralisada. O milionário sentia cada golpe como brasas queimando sua pele. O gosto de sangue se espalhava pela boca, o joelho doía, o ombro ardia, mas dentro de si algo crescia. Uma chama que não queimava de dor, e sim de resistência. Ele ergueu os olhos e encarou o líder, mesmo sangrando. "Vocês acham que são fortes porque batem em quem não tem defesa, mas um dia vão entender o que é ser realmente fraco." Os garotos riram ainda mais alto, zombando de suas palavras. O líder empurrou o milionário contra a parede, prendendo-o com a mão no peito. "E o que você sabe de fraqueza, velhote?" Cuspiu as palavras, o hálito de álcool invadindo o ar. "Você nunca viveu na rua." O milionário engoliu em seco, mas não desviou o olhar. "Eu sei o que é perder tudo, e sei que a rua não é desculpa para perder a humanidade." O líder levantou o punho mais uma vez, e o beco inteiro pareceu congelar. A menina, sem conseguir mais se conter, gritou: "Parem!" A voz dela ecoou trêmula, mas carregada de desespero. Os garotos olharam para ela, rindo ainda mais, como se sua súplica fosse apenas combustível para a crueldade. O milionário, aproveitando o breve momento de distração, empurrou o líder com força surpreendente. O garoto tropeçou 2 passos para trás, os olhos arregalados de raiva. O silêncio foi quebrado por um grito dele: "Acaba com esse velho agora!" O coração da menina disparou. O cachorro latiu mais alto. O milionário sabia que estava à beira do limite. Um último confronto estava prestes a acontecer, e ele não tinha certeza se sairia vivo dele. O grito do líder ecoou pelo beco como uma sentença. Os 3 garotos restantes avançaram juntos, seus passos reverberando contra o concreto molhado. O milionário ergueu os braços novamente, mas o corpo já não respondia com a mesma rapidez. O primeiro chute acertou-lhe a costela, o segundo o ombro e o terceiro a perna. Ele cambaleou, caindo de joelhos. O frio do chão invadiu sua pele através do terno, e a dor latejava em cada músculo. Ainda assim, não soltou nenhum gemido, apenas respirava fundo, como se cada inspiração fosse um ato de resistência. "Olha aí o herói!" zombou um dos garotos, chutando a carteira caída do bolso do idoso. As notas espalharam-se pelo chão sujo, voando em meio ao vento. Os olhos deles brilharam de ganância, mas ainda não desistiam da diversão de humilhá-lo. O milionário tentou se erguer, mas suas pernas tremeram. O líder, aproveitando a fraqueza, agarrou-o pelo colarinho e o empurrou contra a parede. O impacto o deixou zonzo, mas seus olhos permaneceram fixos nos da menina. E foi nesse instante que algo inesperado aconteceu. A garota, tomada pelo desespero, largou o cachorro e correu até os garotos. Seus pequenos braços se ergueram, tentando empurrar o líder, mesmo sabendo que não tinha força para tanto. "Deixem ele em paz", gritou a voz embargada. As lágrimas escorriam pelo rosto, mas havia coragem em cada palavra. O líder olhou para ela e riu. "Vai defender o vovô agora, né?" disse, empurrando-a para o lado com brutalidade. A menina caiu no chão, mas voltou a se erguer, mesmo com os joelhos ralados. O milionário, vendo aquilo, sentiu uma onda de fúria e vergonha invadi-lo. Como podia deixar que ela, tão pequena e frágil, fizesse o que ele não estava conseguindo? Reunindo as últimas forças, ele se levantou com dificuldade, apoiando-se na parede. "Basta!" gritou, a voz ecoando pelo beco como nunca antes. Sua mão tremia, mas seu olhar queimava. Os garotos se entreolharam por um instante, surpresos com a firmeza que ainda restava naquele corpo cansado. O cachorro voltou a latir, correndo em círculos, tentando distrair os agressores. A menina ficou de pé ao lado do milionário, ofegante, mas determinada. Ela o olhou nos olhos. Naquele olhar havia algo que ele não via havia anos. Confiança. Pela primeira vez em muito tempo,
Alguém acreditava nele. O líder rangeu os dentes e ergueu o punho novamente, pronto para desferir outro golpe. O milionário sentiu o mundo girar em câmera lenta. Sabia que aquele instante decidiria não apenas a briga, mas talvez toda a sua vida. O punho do líder ergueu-se no ar, pronto para descer sobre o milionário. Mas antes que o golpe fosse desferido, algo inesperado aconteceu. O cachorro, em um impulso de coragem, avançou rosnando e abocanhou a barra da calça do agressor. O garoto perdeu o equilíbrio por um segundo, tropeçando para trás e quase caindo. As gargalhadas dos outros cessaram, substituídas por um silêncio carregado de surpresa. A menina aproveitou o instante e agarrou o braço do idoso, puxando-o com força infantil, mas cheia de urgência. "Vamos, por favor, pare", implorou com os olhos marejados. O milionário, no entanto, não se moveu. A dor latejava em cada parte do corpo. O sangue escorria pelo canto da boca, mas havia algo queimando em seu interior, algo maior que o medo. "Não, minha pequena, não vou fugir", disse com a voz rouca, porém firme. Os olhos dele brilhavam com uma determinação que a menina jamais havia visto em alguém. Pela primeira vez, alguém parecia disposto a ficar ao lado dela até o fim. O líder, furioso, chutou o cachorro para longe, libertando a calça. "Você vai se arrepender, velho desgraçado", berrou, preparando-se para investir novamente, mas o milionário deu um passo à frente, o corpo curvado pela idade, mas o olhar erguido como o de um guerreiro. "Não importa o que façam comigo", disse alto o bastante para que todos ouvissem. "Eu não vou permitir que encostem mais um dedo nessa menina." Os garotos se entreolharam. A convicção na voz do idoso abalou por um instante sua confiança. Não estavam acostumados a ver alguém enfrentá-los sem recuar. O silêncio tenso foi quebrado pela respiração pesada do milionário e pelos soluços da menina. O beco inteiro parecia esperar o próximo movimento. Um dos adolescentes deu um passo à frente, mas hesitou. O líder, enraivecido, tentou incitar os outros. "O que foi? Vão amarelar por causa de um velho?" O tom era mais nervoso que antes, revelando sua insegurança. Os outros riram sem graça, mas já não era a mesma gargalhada de antes. O milionário, aproveitando a hesitação, continuou. "Vocês acreditam que são fortes porque têm a rua, porque podem bater em quem não tem nada. Mas um dia vão descobrir que não existe força maior do que proteger alguém." Ele levantou a voz e suas palavras ecoaram no beco. "Essa menina já é mais corajosa do que todos vocês juntos." A menina apertou a barra do paletó dele, os olhos brilhando de lágrimas. Pela primeira vez, sentia que não estava sozinha. O cachorro, mesmo ferido, voltou a se posicionar diante dela como um pequeno guardião. O líder rangeu os dentes furioso e avançou com tudo. O milionário respirou fundo. O instante da virada estava prestes a acontecer. O líder avançou com o punho fechado, pronto para acabar de vez com a resistência do milionário. O ar pareceu congelar no beco e a menina prendeu a respiração. Mas no instante em que o golpe seria desferido, o idoso ergueu o braço e segurou o punho do garoto com firmeza. Seus dedos, marcados pela idade, se fecharam com uma força inesperada, quase impossível para alguém em sua condição. O choque estampou-se no rosto do adolescente, que tentou puxar o braço, mas não conseguiu de imediato. "Chega", rugiu o milionário, a voz reverberando pelas paredes estreitas. "Já basta." Os outros garotos, surpresos, recuaram por um instante. O líder tentou se soltar, mas o idoso o empurrou com força, fazendo-o tropeçar e cair sentado no chão imundo. O impacto silenciou o grupo por alguns segundos. A menina, de boca aberta, mal acreditava no que via. Aquele homem, tão frágil aos olhos de todos, conseguira derrubar o garoto que a aterrorizava noite após noite. O líder levantou-se com o rosto ruborizado, mais de raiva do que de dor. "Você vai pagar por isso, velho", gritou, mas sua voz já não tinha a mesma segurança. Os outros adolescentes, percebendo a mudança no equilíbrio, hesitavam. Nenhum deles se movia com a mesma confiança. A figura do milionário, mesmo ofegante e ferido, parecia maior, mais imponente, sustentada por algo invisível: dignidade. A menina, ainda abraçada ao cachorro, ergueu-se devagar e correu até ele. "Não, por favor", pediu, colocando-se entre o milionário e os garotos. Seus pequenos braços se ergueram, tentando empurrar o líder, mesmo sabendo que não tinha força para tanto. "Já chega.
Vocês não precisam fazer isso. O silêncio foi cortado apenas pelo som distante de uma sirene. O barulho ecoava pela cidade e parecia se aproximar. Os garotos se entreolharam, nervosos. Vamos dar o fora daqui, disse um deles, puxando o líder pelo braço. A polícia está chegando. O líder resistiu por um instante, mas ao ouvir novamente o som crescente da sirene, cuspiu no chão e recuou. Isso não acabou, velho. E então virou-se correndo junto com os outros até desaparecerem nas sombras do beco. O milionário caiu de joelhos exausto, o corpo latejando de dor. A menina ajoelhou-se ao lado dele, colocando as pequenas mãos em seus ombros. "O senhor está bem?" perguntou a voz trêmula. Ele respirava com dificuldade, mas havia um brilho novo em seus olhos. Pela primeira vez em anos, sentia-se vivo. O silêncio que tomou o beco após a fuga dos garotos parecia quase sagrado. O som das sirenes, antes ameaçador, agora se perdia ao longe, como se tivesse cumprido apenas o papel de dispersar o perigo. O milionário estava de joelhos, ofegante, o corpo inteiro latejando, como se cada músculo tivesse sido golpeado. O gosto de sangue ainda permanecia em sua boca, e o suor frio escorria por sua pele enrugada. Mas apesar da dor, havia algo diferente em seu peito. Uma chama que há anos parecia apagada. A menina se ajoelhou ao lado dele, as pequenas mãos tremendo ao tocar seus ombros. "O senhor está bem?" perguntou a voz embargada, os olhos marejados. O milionário a olhou de perto pela primeira vez. Viu a sujeira no rosto dela, o cabelo embaraçado, os joelhos ralados pela queda. Mas por trás da aparência maltratada, havia algo que o desarmava. Uma pureza rara, uma coragem que desafiava a miséria. Ele tentou sorrir, mas apenas conseguiu um esboço de expressão. "Já estive melhor, mas também já estive pior", murmurou com um humor fraco, mas sincero. A menina deu um sorriso tímido, quase envergonhado. E aquilo foi como um bálsamo para ele. O cachorro se aproximou mancando um pouco e deitou-se ao lado da menina, ainda rosnando baixo como se garantisse que o perigo não voltaria. O milionário estendeu a mão e fez um leve carinho na cabeça do animal. "Valente", disse baixinho, reconhecendo no pequeno bicho a mesma bravura que vira na menina. A garota apertou o ursinho contra o peito, o mesmo que havia deixado com ele antes, e falou: "Eles sempre fazem isso. Acham que podem brincar comigo porque eu não tenho ninguém." A voz dela quebrou, mas logo voltou firme. "Mas hoje o senhor ficou." O milionário sentiu a garganta fechar. As palavras dela o atingiram mais fundo do que qualquer soco. Ficou. Era isso. Depois de anos fugindo de seus próprios vazios, de seus próprios medos, ele havia escolhido ficar. Por ela, por si mesmo. "Eu não vou a lugar nenhum", disse firme, olhando nos olhos dela. "Não mais." As lágrimas escorreram pelo rosto da menina, mas dessa vez não eram apenas de tristeza. Havia algo novo, esperança. Ela se permitiu encostar a cabeça no ombro dele, como se estivesse finalmente segura. O milionário fechou os olhos por um instante, sentindo o peso leve daquela confiança. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinho. O milionário respirava com dificuldade, mas não conseguia desviar os olhos da menina. Havia uma urgência dentro dele, uma necessidade de entender quem era aquela criança, que sem nada havia lhe dado tudo em um único gesto. Com a voz rouca perguntou: "Qual é o seu nome?" A menina hesitou, abraçando ainda mais o ursinho de pelúcia. Olhou para ele com desconfiança, mas havia algo em seu olhar cansado que pedia sinceridade. "Me chamo Ana", respondeu baixinho. "Tenho 9 anos." O nome ecoou na mente do idoso como se fosse mais pesado do que qualquer cifra. Ana, um nome simples, mas carregado de uma dignidade que o comovia. "Onde estão seus pais?" E arriscou perguntar, mesmo temendo a resposta. Ela abaixou a cabeça, os olhos se enchendo de lágrimas. "Eu não sei", murmurou. "Minha mãe me deixou na rua quando eu era bem pequena. Disse que voltava, mas nunca voltou. Meu pai, eu nem lembro dele." A voz quebrou e ela se calou por um instante, como se estivesse abrindo uma ferida antiga. O milionário sentiu o coração apertar. Nunca havia sentido tanto peso em palavras tão curtas. Sua mente voltou aos filhos, ao quanto sempre reclamaram do que tinham, ao quanto se afastaram dele, mesmo quando ele ofereceu tudo. E diante dele estava uma menina que nunca tivera nada,
e ainda assim oferecia ao mundo a bondade que ele mesmo havia esquecido. "E onde você dorme?" perguntou, apesar de já saber a resposta. Hannah apontou para as caixas reviradas, agora espalhadas pelo chão. "Às vezes eu consigo ficar em outro lugar, mas normalmente é aqui. Quando chove eu só tento me encolher e esperar passar." O milionário fechou os olhos por um instante, engolindo o nó na garganta. O frio, o chão duro, a insegurança. Ele tentava imaginar a própria infância nesse cenário e não conseguia. A ideia o destruía por dentro. "E o ursinho?" perguntou, tentando suavizar. Hannah apertou o brinquedo contra o peito. "Ele foi a única coisa que ficou comigo desde pequena. Quando tenho medo, falo com ele. Hoje eu deixei com o senhor porque achei que o senhor estava precisando mais do que eu." As lágrimas finalmente rolaram pelo rosto do idoso. A menina que deveria ser cuidada era quem havia cuidado dele. A inversão daquela lógica o despedaçava, mas ao mesmo tempo o reconectava com algo que julgava perdido. Ele pegou a mão pequena dela entre as suas ásperas e trêmulas. "Ana, você não vai mais passar por isso sozinha. Eu prometo." Os olhos da menina se arregalaram, cheios de incredulidade e esperança ao mesmo tempo. O silêncio que pairava no beco agora tinha outro peso. Já não era o silêncio do medo, mas o silêncio carregado de revelações. O milionário mantinha a mão da menina entre as suas, sentindo a fragilidade daqueles dedos pequenos. Por um instante enxergou nela o reflexo da própria alma, solitária, abandonada, buscando no vazio alguma razão para seguir. "Sabe, Ana", disse, a voz embargada, "eu vivi muitos anos acreditando que o dinheiro era tudo. Achei que se tivesse o suficiente nada me faltaria, e no fim descobri que tenho tudo e não tenho nada." Fechou os olhos, lembrando-se da mansão silenciosa, dos corredores vazios, dos filhos distantes. "Mas hoje, o que você me deu vale mais do que qualquer fortuna." A menina o observava em silêncio, abraçando o ursinho com força. Não entendia completamente o peso daquelas palavras, mas sentia a verdade nelas. O olhar dele não era o de alguém falando por falar. Era o olhar de alguém despido de orgulho. O milionário respirou fundo. "Eu perdi minha esposa há alguns anos. Ela era a única que me fazia lembrar que eu ainda era humano. Depois que ela se foi, eu só fiquei vazio. Meus filhos se afastaram e eu fiquei cercado de tudo, menos do que realmente importava." Olhou para Ana, os olhos marejados. "E aí você apareceu. Uma menina que não tem nada e ainda assim tem mais do que eu." Ana abaixou o olhar tímida. "Eu não tenho nada, senhor. Só esse ursinho e o cachorro." Fez uma pausa, depois completou em voz baixa. "E agora tenho o senhor." As palavras dela atravessaram o coração do idoso como uma flecha. Sentiu as lágrimas rolarem sem vergonha. Aquele pequeno ser, que a vida esmagara tão cedo, via nele algo que ele mesmo havia esquecido. Valor. Ele olhou ao redor, para o beco úmido e imundo, e sentiu uma revolta crescer dentro de si. Como era possível que crianças como ela fossem deixadas ali, invisíveis, ignoradas, enquanto ele gastava fortunas em jantares, onde ninguém se lembrava sequer de agradecer? Uma ideia começou a se formar em sua mente, ainda incerta, mas poderosa. Não era apenas sobre Ana, era sobre ele. Era sobre encontrar um propósito novamente. "Ana", disse a voz firme, mas suave, "você gostaria de nunca mais dormir na rua?" Os olhos dela se arregalaram, brilhando como nunca antes. Não respondeu de imediato. Apenas o olhou com uma mistura de medo, esperança e incredulidade. O milionário sorriu cansado, mas sincero. "Porque eu acho que está na hora de nós dois mudarmos de vida." Ana piscou várias vezes, como se não tivesse entendido direito a pergunta. O coraçãozinho dela disparava. As mãos tremiam. "Nunca mais na rua?" repetiu a voz fraca, quase um sussurro. O milionário assentiu lentamente, segurando as mãos dela entre as suas. "Nunca mais", disse com a firmeza de uma promessa que não poderia ser quebrada. "Você não vai mais passar frio, não vai mais dormir com medo. Eu tenho espaço, tenho mais do que preciso. E o que eu nunca tive até hoje era alguém que me lembrasse do que realmente importa." As lágrimas desceram pelo rosto da menina e ela se jogou contra ele, abraçando-o com toda a força que tinha. O impacto foi pequeno, mas para o idoso foi como se o próprio mundo o envolvesse. Sentiu algo que havia perdido há anos: pertencimento. Não importava mais o dinheiro, a mansão, os carros. Naquele abraço,
Ele encontrou tudo o que havia buscado em silêncio por tanto tempo. O cachorro latiu baixinho, aproximando-se e deitando-se ao lado deles, como se selasse aquele pacto silencioso. O beco, antes palco de violência e dor, agora parecia transformado em um refúgio de esperança. O milionário respirou fundo e falou com calma. Ana, a partir de hoje você não está mais sozinha. E eu também não. A voz falhou, mas o sorriso se manteve. Ele a ergueu nos braços com esforço, mas também com orgulho. Enquanto caminhavam devagar para fora do beco, o vento frio da noite parecia diferente. Já não era mais o sopro da solidão, mas o anúncio de um recomeço. Hannah apertava o ursinho contra o peito, mas agora o fazia sorrindo, porque sabia que não era mais apenas o brinquedo que a protegia. Ela tinha alguém. O milionário, por sua vez, sentia o peso do corpo cansado, mas dentro dele havia uma leveza nova. Pensou na esposa e imaginou que, onde quer que estivesse, ela estaria sorrindo naquele instante. Pensou nos filhos e entendeu que talvez nunca mais tivesse o amor deles, mas havia encontrado algo ainda maior, a chance de amar de novo. Quando passaram pela praça onde tudo havia começado, ele olhou para o banco em que fingira dormir. A carteira cheia de dinheiro, que achava ser o maior teste, já não significava nada. O verdadeiro teste tinha sido ele próprio, e Ana havia sido a resposta. O idoso olhou para o céu estrelado e deixou uma lágrima rolar. Obrigado, murmurou sem saber se falava com Deus, com a esposa ou com a própria vida. E assim, 2 seres quebrados se tornaram inteiros. Se você gostou dessa história, então curta e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.